Este tema é tão importante que acredito que merece uma segunda parte. Essa parte 2 vou intitular assim: Causa de nossa loucura, descontrole, brutalidade, agressividade. Explicação empírica de trauma real, não teórico ou achista. Como subtítulo, o quanto pagamos, global e socialmente, por acumular lixo e atravancar a evolução, o movimento natural das coisas. Conceitos da cultura tupi e alma mundi. Veja que primeiro devemos resolver o calo antes de escolher o sapato. Não há sapato adequado para um pé machucado. E essas feridas que vamos tentar sanar juntas, ver o que dá para fazer. A cura, ela vem através do escapamento disso que se chama loucura. Porque é a loucura que nos impede de curar, que nos desvia da saúde. Então, o que poderemos falar dentro disso? No conceito tupi, temos inclusive um nome que a gente dá para uma serpente, a jararaca. Jararaca é o conceito de vampiro. Para o indígena amazônico, jararaca é muito mais do que uma serpente que se arrasta. Eles compreendem que é algo muito mais profundo e psíquico. Por acaso batizaram o animal porque ele se comporta de forma serpentina e muito agressiva, tão como esse comportamento humano agressivo. Então, dentro dessa mesma cultura, temos também muitas outras histórias que povoam o imaginário popular. E não só dentro da nossa cultura aborígene, mas entre os gregos temos, por exemplo, o Strigoi, o Vorpilacas. Strigoi, na verdade, é romeno. A Romênia, inclusive, foi colonizada por romanos na antiguidade. Então, como pode, em tantas partes do mundo, se contar histórias tão semelhantes, em partes diferentes do globo? Vampirismo, licantropia, inclusive na mitologia grega, temos o deus Licão. Inclusive a palavra cão, né, foi tirada deste, depois no latim, ao latinizar tudo. Ele foi castigado por Zeus, cujo, se tirarmos o Z, colocar o D, ficou Deus do latim, por ter o desobedecido. Claro que as histórias não são bem assim, mas é interessante, é o essencial da coisa, que sempre resulta no mesmo achado, né? Uma mesma configuração. Em todos os lugares. Temos, inclusive, entre os egípcios, o Anubis, o deus cão, e aquele que julga, condena, né, o Avit, ou o céu de Horus. Entre os gregos também, né, temos a realidade dos Cérberos, Centauro, Minotauro, sempre o animal participando da realidade humana. Por isso que hoje eles são tão próximos, né? O mais imediato. Inclusive são domesticados.
vivem em domos, né, casa do homem. E dentro disso ainda, podemos falar dessas potências que controlam tudo isso. Vamos colocar primeiro a ciência dessa vez. Há o conceito de IA. IA é inteligência artificial. Agências do mundo todo se juntaram em certa época para o mesmo propósito político, que é deixar uma marca na tecnologia que supere a densidade da matéria orgânica. Então se construiu uma máquina com todo o potencial de inteligência humana. Só que a inteligência humana também se desdobra em polaridade. Tudo que é de bom, que é de mal, foi sintetizado numa máquina. Mas até mesmo para a máquina, o mal, ele é mais legível, então ele é mais imediato. E essa máquina começou a tomar agência própria. Ela começou a manifestar primeiro o que é mais imediato. Resultado: destruída. As religiões também tentavam, né, destruir o mal, colocando os seres nas fogueiras, né, aquilo que eles conceituavam como mal, né, previsões, oráculos, né, feitiçaria, magia, milagres. Inclusive o próprio Cristo entre os cristãos foi apedrejado, morto, sepultado e não ressuscitou o terceiro dia, não. Porque eles não deixaram, não deixariam, porque é fantástico. Porque ele praticava os mesmos caracteres de magias que chamamos de milagres. Todos queremos milagres, mas diante deles a gente os repudia. Ainda entre a ciência, todas as potências trabalham em conjunto para manter agora a tecnologia no espaço. Grandes satélites, telescópios como o Hubble. Muitos antigos foram descartados, viraram sucata. Inclusive agora a Terra tem um anel, e não é um anel astronômico, é um anel de lixo tecnológico, pode estar caindo na nossa cabeça a qualquer momento. Não é preciso nem asteroides cíclicos, apesar que esses asteroides também pertencem a uma coleta seletiva cósmica, como aqui já temos a pública. Imagina se não tivesse o recolhimento do detrito, não teria como viver aqui. E antigamente ainda tínhamos o que hoje é o psicólogo, o psiquiatra, os conselheiros espirituais, né, que era o feiticeiro, o fenomênico, mediúnico, que hoje virou o conceito de mística, né, seitas, sectários, vamos dizer assim. Eles se desdobraram agora nos psicólogos. O que antigamente se resolvia com magia, sortilégios, agora é com receita medicamentosa, que bloqueia também, hipnotiza também, vicia também. Antigamente, os efeitos mágicos hipnóticos faziam o mesmo efeito. E às vezes, inclusive, ficava-se dependente desses agentes. Agora, mais na atualidade, né, as mágicas são feitas pela ciência, por exemplo. Cientistas já especularam criar híbridos a partir de DNA de dinossauros, extraído de fósseis. Mas ainda seriam híbridos, não seria o ser original. Mas mesmo que você hoje trouxesse à vida, né, ressuscitasse esses seres, os próprios governos teriam problemas sérios. E o povo, muito mais.
Já tem também aqui, que é quase um poder mágico que cala qualquer um, a criação da arma biológica, os vírus, né, manipulados em laboratório, e eles vão evoluindo, né? Por isso que sempre é novo, nunca acaba. Essa máquina social não deixa os problemas acabar. E vocês sabem por quê. Porque é muito mais lucrativo monetizar do que, né, sustar. E a realidade da bomba atômica. Todas essas coisas criam réplicas. Se vê hoje na tecnologia, tudo que você pesquisar cria um reflexo. Por isso que é possível formatizar, é possível fazer backup, né? Para que, se tiver alguma coisa importante ali em meio de tanto lixo midiático, você possa resgatar, né? Então tudo isso vai formando uma massa crítica mental, porque foi pensada. Se foi pensada, já existia. Depois de concretizada, ainda cria um xerox, né? Uma cópia da impressão, o resultado disso tudo depois de concretizar. E o que seria o demônio pessoal? Esse aqui não é conceitual. Da mesma forma que a natureza ela se entope, podemos dizer assim, ela satura de tanto lixo, no homem acontece a mesma coisa, né? Já falamos já a etimologia de daimonium, diablo, diabu, daimona, né? Duas vezes Deus, porque Deus no seu reflexo, é o Deus eu, sem D e sem S, que é o Deus aqui de baixo, né? Que não podemos mentir para nós mesmos que a gente não endeusa isso. Damos muita importância para o nosso eu mortal. Eu pessoal, que seria demônio. Demônio pessoal. Tudo é feito de átomos. Átomos é Deus em partícula. Como o fogo, eu sempre falava nos vídeos mais antigos, que Kundalini ou ele molda o anjo em você, ou o demônio em você, ou bem ou mal. Então, nos astrais inferiores, ela sendo uma inteligência cósmica, o que ela faz? Ela desenha para você o mal que você faz. Ok? Para separar, para distinguir, para descrever, traduzir. E ela também pode fazer o contrário. Só que ainda não é o caso. Estamos no meio do caminho. Estamos com essa meritocracia toda ainda para, em nós, por esforços próprios, construir os corpos solares em nós, né, que seria o anjo. Então o que temos é, né, o nosso amigo secreto, que na verdade é inimigo secreto, que é o que nos dá atenção, que é esse mal humano autocriado. Então esses átomos, eles vão segundo o comando do fogo de baixo. Eles vão formar formas para garantir a memória daquilo, garantir que aquilo existiu. Nada passa de percebido para o universo. O universo é por olhos. O universo é o próprio anjo, né? É o Deus manifestado, tomando asas. O que significa isso? Se expandindo, movimentando. Deus não se movimentava antes. Então, todas essas coisas criam pressão. Se você juntar muita gente dentro de um veículo, a roda murcha. O próprio eixo se parte. E chega um ponto que fica sufocante. Isso acontece dentro do nosso interior, com todo esse povo, essa superpopulação de coisas desnecessárias, porém autocriadas. Essas coisas que parimos dentro de nossos próprios templos ou úteros pessoais. Ficam ali como uma gangue que nos sequestra, inconsciência.
cujo entregamos, né, covardemente, arrediamente, como seres pusilâmines que somos, ficamos ali, né, contidos, fragilizados, totalmente, né, sem poder de ação, somos torturados 24 horas. E isso, uma hora, tem um limite, porque vai saturando, vai enchendo, 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 transborda. Nós vamos ver nessa realidade dos crimes hediondos. Pessoas aparentemente normais que vão lá numa escola e fazem o que fazem. Não preciso narrar aqui, para você não fazer a imagem. Seria desnecessário para o vídeo. Você já sabe, né? Você tem TV em casa. E aí o psicólogo não entende, a sociedade não entende, o juiz não entende, a polícia não entende, ele só pega e encarcera. Vamos afastar da sociedade. Sim, seria o emergencial a se fazer. No caso de dúvida, né? Tranque. Só que não resolve. O ser ainda está com ele mesmo, com aquelas coisas sem resolver. Só que entre paredes ele pode machucar só a si mesmo. Então fica segura a sociedade, mas ele como humanidade, parte da humanidade, a humanidade ainda tem aquele problema nele. E a humanidade não se resolve enquanto ele não se resolve. Porque ele não sabe e ninguém sabe o ajudar. Então fica um desserviço, né? Tudo que se investe em dinheiro, em tempo e ideias acaba ficando inútil, impotente diante da realidade, uma realidade incompreensível, mas possível, desde que se analise corretamente, nos lugares certos. E às vezes acontece de um ser diferente do outro, porque acontecem certos eventos. Por exemplo, eu tenho uma história pessoal bem interessante. Quando eu tinha quase 3 anos de idade, eu tive um quadro de sarampo hemorrágico. Meu pai me viu morto, né? Por alguns momentos eu assim estava. Possa que eu tinha tanta carga negativa, ou débito, saldo negativo, digamos assim, que aquela alma não poderia ser, vamos dizer, aproveitada. E é um momento ímpar, né? Nascer nos anos 70, estar vivo hoje é um momento ímpar, porque é um momento onde não há mais censura. Já tinha acontecido assim uma liberação, né? A expressão livre, tudo mais. Então, nascer no Brasil, assim, assim, assado, um local onde não há uma cultura mais profunda sobre assuntos importantes para a transformação social, nasce um ser lá no sul, outro no norte, um no centro-oeste, um lá no meio da Amazônia ou da selva, na África, no meio do deserto, no meio da geleira. E pode passar por um processo de osmose avatárica. Descendente seria aquilo, é reaproveitar. Algum mestre queria subir ou descer, né, depende de como você encara, né, os mundos internos. E ele aproveita um corpo que já está ali, é a mesma coisa. Você perdeu o ônibus, pega um táxi, né, ultrapassa o ônibus, que seria até ilógico, mas você descer do táxi e ainda pegar aquele ônibus, porque lá está um amigo que você queria, né, comunicar algo importante. Então acontece, vem todo esse estímulo, né, através daquele ser, ter um corpo adequado para aquele momento, tudo mais, e ainda acontece um processo, como aconteceu comigo, de esse pseudo-desencarne, ou micro-desencarne, já ajustou esse corpo a ter facilidade de desamarras com qualquer alma que ocupe. Aí com 3 anos de idade começo a observar isso. A primeira vez, gente, que eu vi uma forma mental,
Onde é que eu quero chegar? Quero um ser réptil ou reptiliano, como você quiser chamar. Foi com 3 anos de idade, eu era um bebê, eu vi meu fio de prata, morava com a minha avó, já contei essa história, e esse ser me perseguia. Ele pode ter vindo como cascão de outra vida, lixos que me pertencem. É como, por exemplo, você ter um animal doméstico e você o abandona. Se você abandonar muito perto de si, ele tende a voltar para casa. O que é seu será cobrado, ok? Se você esquecer um celular, esquecer uma chave e tem o seu endereço ali, é bem provável que alguém vai lhe entregar, mesmo que você quisesse se livrar daquilo ali. Então é nisso que eu quero chegar, né? Isso me deu um adicional de que, seja o que passou a me ocupar, pegou já um corpo desapegado. Não é um corpo que talvez era uma alma nova e que seria inutilizada, né? Chegar aqui mais uma vida para, né, disco arranhado de seres que vêm aqui se apegar. Tudo de novo, né? Abaixo de... Claro que se sofre muito, eu sofri muito, você, todos nós. Mas muitos de nós passamos por esse processo de trocas, né? De vir outro tipo de consciência habitar o corpo. E logo cedo a gente vê isso. Por isso que hoje eu tenho propriedade em mim para falar, não para você, mas em mim eu falo sem olhar para trás. Eu tenho certeza do que eu estou falando, com convicção empírica. Então só por isso eu narrei. Não é para me tornar diante de vocês algo, ele é um estranho ou um especial, ok? Não quero polêmica, apesar que esse canal é das polêmicas sim, porque sinarquia é uma política cósmica. E toda política é polêmica, porque ela não visa, né, corresponder a todas as vontades, e sim uma vontade única. Então, pessoal, dentro disso tudo, sempre as transformações vêm através de pressão. Por exemplo, nunca houve uma guerra sem pressão. Nunca houve uma revolução social sem pressão. Se a mulher não tivesse sido reprimida, né, abusada pelo sexo oposto, não teria a liberação feminina. O apartheid não teria acontecido sem o racismo. Então essas coisas são pressões para que a gente enxergue o que está errado. O próprio Holocausto foi uma realidade dura, mas é que as pessoas eram racistas, separatistas na entrelinha, o que é pior. Então pelo menos elas foram espontâneas, elas colocaram para fora, à custa de vida alheia, lógico. Mas essas vidas já estão bem, gente. Já renasceram, já perdoaram, muitos estão lá revoltos ainda, uns até ficaram piores do que os seus algozes, né? E tudo isso que eu estou contando está relacionado. Eu tenho que falar disso para relacionar, para que você veja. Você fazendo encaixe, a mente entende. Porque a mente é psicoponte. Para que a consciência agora entre e se junte a essa mente traduza tudo que ela está vendo. Mas sem a ajuda do professor consciência, esse aluno chamado mente, que é o nosso ciclo agora, a nossa etapa, o nível que estamos, que é... Nós temos que resolver esse mental concreto, racional, e tem aí centilhões de anos ainda, mas devemos começar de alguma forma. Se você não começar agora, nem daqui uns centilhão de anos você resolve. Aí o projeto humano é apagado de vez. Ele não tem mais asteroidezinho, é simplesmente mesmo. Apaga tudo. É só deixar ir morrendo, uma pandemia que venha matar todo mundo e acabou. Você continua existindo, só que não é mais humano. Vai começar a nascer como uma bactéria, talvez para trás, né, como uma pedra, uma planta, ou para frente. Isso tudo acontece, é o fenômeno da mente em psicose, né? Eu acredito que eu já falei no outro vídeo. Mente em psicose é você pensar como humano, imagina você pensar dentro de corpos. Corpos é como, por exemplo, acontece já, né, que inclusive também cria muitos problemas, né, que os traumatólogos chamam de trauma, que é você ter uma alma feminina dentro de um corpo masculino ou vice-versa. É um incômodo, e isso uma hora eclode no quê? No travestismo. A pessoa modifica, já faz a operação e tudo mais, né? Que não seria, em modos práticos, muito aceito. Se for num modo, por exemplo,
de androgenia evolutiva para experimentar, já que experimentou já um polo e outro, agora a neutralidade, seria até plausível, mas não é o que não acontece. Então, dentro disso, né, das pressões, tem as externas, que forçam as externas a se mostrar. Por exemplo, se você testar uma pessoa, como aconteceu uma vez, cientistas dos Estados Unidos colocaram pessoas com ficha limpa, né, pais de família, jovens, moças, tudo pessoas requintadas, pessoas educadas, cursadas, e foram pedindo para elas, em cabines, tomar um gole, né, uma dose de uma substância, mas eles não explicaram o que era um alcoólico. As pessoas até sentiam o gosto, mas eles mentiram que era remédio, né, para testar um calmante. As pessoas ficaram totalmente descontroladas. E um fone de ouvido assegurava que elas ouvissem exatamente aquilo que deveria testá-las. E tinha de todo tipo de baixaria, né? O cientista lá pegava, emitia um som incômodo, ou um palavrão, ou mexia com a mãe, com o pai, com o seu pudor, né? Com a sua segurança pessoal, com a sua profissão. Todos foram reprovados. Isso é a prova que existe esse ente, né? Essa entidade individual, que é na verdade um demônio, caricaturado como alma humana, que toma conta, vamos dizer, é uma tônica que toma conta do ser. Como por exemplo, quando você tem um desarranjo, geralmente estamos sofrendo de uma diarreia mental, né, criada por nós mesmos. Se você teve isso, tanto uma diarreia mental como intestinal, é porque você ingeriu alguma coisa. Ah, mas alguém me deu. Mas você aceitou. É só isso que a gente, né, acaba confundindo com livre-arbítrio. Não, isso aí é uma aceitação, né, escravagista. É a sua condição de escravo que você aceita. Você aceita o que não deveria aceitar. Porque o que queremos fazer aqui? Mostrar para você o que você não deveria ser para passar a ser. Nós estamos buscando a consciência? Consciência não é livre. A consciência é. Não busque ser livre. Busque ser. Aí você não precisa nem ser livre, porque daí você é tudo. Todas as possibilidades. E uma das possibilidades que você é tudo isso aqui. Então esse descontrole que, né, o profissional da saúde mental vai dizer que é sanidade, que é déficit de atenção, que é trauma da infância, né, esquizofrenia, né? Que isso aí é abuso da infância e tudo mais. Nem sempre, gente. Vou afirmar para vocês que se vocês ir pesquisar, vocês vão encontrar muito poucos casos que é por essa via que a pseudociência fala. Eu vou chamar de pseudociência porque realmente, porque se não tem conhecimento de causa, não vai resolver efeito, né? Vai deixar as pessoas ainda mais com defeito psicológico. Então o que acontece, gente? Da mesma forma que o astral está saturado com muita criação, né? Quando eu falei do dinossauro, imagina, nós temos um dinossauro, entre aspas, uma forma mental de ampla envergadura, quase sem solução, no plano astral inferior. O que acontece? Está revolto. Já dominou todo o recinto. Não há mais nada para o alimentar. Agora ele quer aparecer. São essas revoltas agora a nível social. E os pequeninos, né, os pequeninos, vamos dizer, filhotes dessa cria, está em nós, que a gente cria todos os dias e alimenta, que as pequenas revoltas localizadas. O psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta jamais vai poder
fazer alguma diagnose dentro disso, se ele não se tornar holista. Enquanto fé e ciência não se abraçarem um matrimônio perfeito, nada vai acontecer nesse aspecto de mudança. Não se preocupe, se você está confortável assim, permaneça assim e fique tranquilo. Tá? Você vai continuar nesse remoer prazeroso de problemas. Porque se tiver solução, você simplesmente morre por dentro, sem ainda morrer. E é disso da morte da alma que a gente está falando aqui, que acontece com essas coisas. Ok? E essas coisas formam, inclusive, gente, o vício de um cafezinho torna no plano astral um ser pretinho, da forma da xícara que você, né, tem a mania daquela xícara, a mesma xícara, você olha para ela, ela olha para ela, você olha para ela, ela olha para você. Esse dia eu ainda fiz, né, o vídeo do para aquilo que eu olho, olha para mim de volta. Que é até um conceito lá da eubiose, acredito da teosofia também. Que são tudo igual, né? Uma, vamos dizer, reflete a outra. Pode sim ter uma forma mental do café que você toma. Uma criatura autônoma, independente da ideia do vício do café. Vício em cafeína. Tabagismo também. Eu já vi uma forma mental, olha só, estou usando eu como cobaia. Uma forma mental como um pulmão e uma espécie de traqueia, um apêndice. Você imagina uma galinha sem cabeça, depenada, essas de frigorífico. Ambulante, só que configurando nitidamente um pulmão, já adoecido, acinzentado já de tanta toxina, saindo fumaça por aquele apêndice. Andando por aí. Quero fumaça, como se fosse esse o slogan. É terrível, mas é real. Dura lex sed lex. A lei de baixo existe também, a lei inferior, inclusive na gnose se fala. Quando essa lei inferior subir a compreensão da lei superior, a lei superior a lava. É a mesma coisa. Se eu, inferior, que cria essas coisas, o dia que ele resolver essas coisas, trazer essas coisas para a luz, e já começa por mostrá-las, que a gente está fazendo aqui, colocar luz, né, da consciência sobre isso, da consciência de que isso existe, como funciona e como resolver, possibilidades disso se, né, reverter, ele entra na compreensão de eu superior e se torna um com ele. Isso que é religar. O que está faltando para o homem é apenas ele se tornar um com Deus que ele já foi. De volta. Porque na verdade, gente, acaba Deus hoje sendo a imagem e semelhança do homem. Nós fazemos a imagem de Deus. Está faltando nós sermos a imagem e semelhança deste. Como? Em nível de consciência. E não aparência. Ok? Porque as aparências que a gente pode trazer ao mundo, inclusive o dinossauro é um subproduto nosso da época da Lemúria. Olha quantas coisas, para não dizer monstruosas, inúteis a gente pode fazer para o mundo. Imagina os gigantões agora vivendo agora. Olha, nenhuma queimada ocasional, numa devastação intencional, seria tão rápida e breve quanto a devastação, a extinção que iria haver com esses seres agora vivendo entre nós. E é tudo produto nosso. Como eu já falei das antropozoimprecações, mosca, mosquito, pragas, vírus. Vírus vem de virides, homem. Quando homem é colocado como aspecto de humanidade, pluralidade de gentes, então vem tudo da gente. Então, acredito que também dá para falar agora os vícios eletrônicos, né? Tem também os vícios da pornografia, tem o vício do erotismo, né? De ver erotismo em tudo. Até brincadeira de criança, gente. As crianças sonham com seus parques de diversões, seus brinquedos. Eu me lembro. Eu brincava com Playmobil, videogame, eu entrava dentro dos jogos, eu planava jogos.
E sabe o que isso tudo faz? Você não ver, você pode estar no céu da glória e você ir com uma impressão dessa, por isso que o físico ele pode atrasar os mundos espirituais. Quando você leva essas impressões daqui, se apega com a ideia, ele te tapa de ver a verdade. Por isso que a gente diz que a matéria tapa a verdade, gente. Não é que ela seja ruim, é que é tão confortável estar sentado no corpo. É como se o espírito cansasse de bater asas e ele se assenta num trono. E o que o rei faz? O rei não faz nada. Ele se acomoda no trono. Ou no caso da divindade, no templo. Então essas coisas vão se plasmando lá e vão tirando a nossa atenção para a realidade do real. Então só o que tivemos é pouca luz, ou seja, ilusão. A Maia. Paz reverencial a todos.